Sejam muito bem-vindos ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje nós vamos conversar sobre a importância das agências missionárias. O nosso convidado para esse papo é o pastor Genuan Lira. O pastor Genuan foi por muito tempo pastor da Igreja Bíblica Batista do Planalto. Ele também foi o fundador da Missão Multicultural Maranata, a MMM, que está localizada em Fortaleza hoje. Hoje ele faz parte da missão, não como o presidente, mas como um dos missionários da missão, o qual faz viagens para encorajar, animar os outros missionários que estão aí nos campos trabalhando com plantação de igreja, ok? O pastor Genuan nos deu o prazer de conversar sobre esse assunto e o meu desejo é que esse assunto abençoe você o máximo que puder, ok? Então, antes de irmos para o nosso vídeo, eu quero incentivar você, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações e também a compartilhar e comentar sobre esse assunto, tá bom? É um assunto importante que vai esclarecer muitas coisas acerca do porquê que as agências missionárias existem, o que elas fazem, como deve ser a parceria entre os missionários, a igreja local e as agências missionárias, tá bom? Isso tudo para que você entenda muito bem como é que funciona a agência missionária e o relacionamento delas com as igrejas e os missionários, tá bom? Então, após a vinheta, eu e o pastor Genuan vamos conversar sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Pastor Genuan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, para mais uma edição do podcast do Tchê. É uma alegria e satisfação tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversarmos sobre agências missionárias. E o meu desejo é que esse tempo de papo seja um tempo bom, seja abençoador, tanto para nós como aqueles que vão nos escutar. Então, o senhor seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe nesse tempo. Olá, meu irmão, muito obrigado. Satisfação poder participar com vocês nesse assunto, nessa discussão interessante. E para mim, espero que o nosso tempo seja de edificação mútua e também para todos aqueles que vão, de algum modo, participar, e especialmente que sirva para ampliar a visão missionária, o entendimento da obra que o Senhor tem nos dado, que está no coração da Igreja de Cristo como uma das suas missões essenciais. Amém, amém. Pastor Genuan, fale um pouco para nós como o senhor tem atuado hoje no seu ministério. Fale um pouco sobre como Deus tem lhe usado no avanço do reino, o que o senhor tem feito após ter saído da presidência da missão MMM. Perfeito. Eu estive na direção da missão como presidente do conselho diretor da missão desde o seu nascimento, cerca de 14, 15 anos. Mas com o crescimento da missão, o número de missionários e campos, surgiu a necessidade de um dos diretores fazer desse trabalho da missão o seu principal ministério. Para isso seria preciso deixar o pastorado local, porque as duas coisas são grandes demais, não tinha como adequar. E depois de muito pensar e orar, eu decidi com a minha esposa que deveríamos abraçar esse desafio. Uhum. Então, depois de 29 anos sendo pastor, 20 dos quais na Igreja Bíblica Batista do Planalto, Fortaleza, eu me tornei também um missionário da missão que iniciamos anos atrás. E hoje o meu trabalho principal é dar assistência aos missionários, trabalhar com aconselhamento, visitação aos campos, promoção das suas necessidades, busca de suprimento aqui no Brasil, contato com mantenedores e principalmente conferências missionárias para divulgar o projeto não só da Missão Maranata, mas o projeto missionário em si. Também recrutar novos ouvidos para a tarefa missionária, especialmente transporte. Perfeito. Por essa razão, eu estou
não continuo morando em Fortaleza. Há 2 anos mudamos para o norte, agora eu estou em Manaus, mas estou aqui por questão de conferência. Minha residência é em Boa Vista, Roraima. Lá eu não estou pastoreando, eu sou auxiliar em uma igreja que a igreja do Planalto plantou anos atrás. Então, mas a igreja tem pastor, uma igreja organizada. Quando estou na cidade, eu auxilio lá ou em outras igrejas, pregando, dando ensinos relativos a aconselhamento bíblico, que também é uma área que o Senhor me permitiu desenvolver estudos mais profundos. Sim. E servindo o campo de modo geral. Então essa é a nova configuração do meu ministério já desde 2020. Perfeito. A propósito, o senhor tem um livro, né? Desejo Dominado, mais voltado por aconselhamento bíblico, não é isso? Perfeito. 2017, depois de uma série de estudos dados na igreja e também no curso de formação de conselheiros lá no Cibima, eu juntei esse material, essas lições, e saiu o livro Desejo Dominado, que de fato tem como foco a área de aconselhamento bíblico, especialmente a como podemos lutar e vencer determinados pecados, como podemos entender o conceito bíblico de mudança, de arrependimento e ter vitórias na nossa luta contra o pecado. Perfeito. Gostaria de tocar um pouco nele no final da nossa conversa, se possível, se tivermos tempo. Mas, concernente a agências missionárias, pastor, ainda hoje há muitas pessoas das nossas igrejas, né, que desconhecem a existência e até a funcionalidade das agências missionárias, que tem aí, que são bastante, né, que tem por volta do mundo aí tem várias. Então, a título de introdução para o nosso conteúdo, nosso papo aqui, para as pessoas entenderem o que é uma agência missionária, o que ela faz. Então, por que elas existem e por que elas foram criadas? A agência missionária popularmente é conhecida como missão. Geralmente falamos de missão tal, missão BWE, missão Beth's Mission, missão Paulo de Tarso, missão MAB, missão BGFM. Então, no linguajar corriqueiro das nossas igrejas, nós chamamos de missões, mas de fato são agências missionárias. As agências missionárias são antigas na história recente, eu diria, né? Às vezes alguns tentam ver a igreja de Antioquia, de onde saíram as primeiras viagens missionárias, como uma espécie de agência, mas eu acho que não, ali ainda é muito primitivo. A agência missionária é um fenômeno que vai surgir ao longo da história da igreja com especialidade a partir de William Carey, quando ele tem a visão de alcançar os pagãos, né, como eles chamavam, e ali estava se formando as primeiras sociedades missionárias. Elas surgem para facilitar o envio de missionários, uma vez que essa tarefa demanda certas coisas que seriam muito difíceis para uma igreja local. Algumas conseguem, mas seria difícil para as igrejas locais em geral suprir todas essas necessidades. Então, a agência missionária ela surgiu para ajudar a igreja a cumprir o seu papel de alcançar os confins da terra, especialmente nos tempos modernos, onde as exigências legais, fiscais e de todo tipo vão muito além daquilo que uma igreja local sozinho poderia fazer, além da parte de manutenção também, que nem sempre uma igreja vai conseguir. Então a agência missionária ela é um polo que agrega o esforço de diversas igrejas e indivíduos em prol do projeto missionário, para que, pelo seu credenciamento, a agência missionária tem um papel importante de credenciar missionários. Quando o missionário sai para levantar sustento, visitar igrejas, em geral, nem sempre, mas em geral, as igrejas gostariam de saber se ele tem o respaldo de alguma entidade reconhecida pela sua doutrina e prática, e assim as igrejas abrem ou não as portas. Então, a agência missionária
ela termina tendo uma abrangência muito maior nas diferentes igrejas do que a igreja local em si. Então, surgiu nesse contexto de auxílio à igreja, às igrejas, não para substituir a igreja, mas para ser um braço que se estende para ajudar a igreja a realizar o seu projeto. Perfeito. E dentro dessa questão, pastor, como o senhor disse, algumas igrejas, elas pedem como requisito para admitir um missionário, um pastor que quer ir para algum campo, que ela tenha uma missão, uma agência missionária com ela. E pensando nisso, há algumas igrejas que não pedem. Então, qual é a relevância, de fato, de se ter uma igreja, uma agência missionária que credencia o pastor missionário para que a igreja os envie? Qual é a relevância, se uma vez, até onde nós entendemos, e é a próxima pergunta que eu quero fazer, que quem envia é a igreja? A relevância como eu disse, é que a agência missionária ela pode se ocupar de determinados aspectos do envio, do recrutamento, da própria manutenção do missionário no campo, que a igreja local por si só teria dificuldade de fazer. A missão Maranata surgiu especificamente por causa disso, como eu creio que as demais agências. Quando nós tínhamos o primeiro missionário saindo para Cabo Verde, em 2008, ele era pastor em uma igreja pequena na periferia de Fortaleza, mas queria ser missionário na África, e a igreja dele não tinha condições de mantê-lo, primeiro para mantê-lo financeiramente, para dar o suporte espiritual e de aconselhamento que ele iria precisar, para ter, de certo modo, o discernimento quanto à maneira como iniciar o trabalho, passos que deveriam ser dados no desenvolvimento daquele projeto. Isso era muito difícil para a igreja dele fazer. Então, mas ele precisava de uma entidade aqui por trás que pudesse dar esse suporte. Então, as agências missionárias, elas reúnem um grupo de pessoas maduras, experientes, em geral, pessoas com a mentalidade missionária, que já têm passado por diversas fases ou com formação nesse assunto. Aquele grupo de pessoas se reúne a fim de ajudar no estabelecimento de visão estratégica, na questão de conhecimento de campo, com outros obreiros, de análise doutrinária, de credenciamento para que a pessoa busque recursos em diversas igrejas. Então a relevância é essa. Tirar a agência missionária hoje do empreendimento missionário seria limitar demais o alcance de muitos campos, né, e dificultar a ida de muita gente. Existem igrejas, claro, dentro da abrangência evangélica, você vai ter igrejas de todo tipo. Eu conheço igrejas que meio que abominam agências missionárias. É o contrário, se você chegar e disser que está ligado a uma agência missionária, eles não vão lhe ajudar. Mas aí é uma quantidade mínima, serão muito poucos, e eu diria por falta de entendimento do papel da agência. Bom, pastor Genuan, vendo agora a sua fala, o seu argumento, existem algumas igrejas que não enviam sem agência missionária, certo? Elas requerem do missionário que eles estejam afiliados a uma agência missionária. E aí a pergunta que vem é: de quem é a responsabilidade de enviar um missionário? Da igreja ou das agências missionárias, da missão? A responsabilidade é da igreja. Nós deixamos muito claro isso na nossa missão e nas missões em geral com quem nós temos parceria, que a igreja enviadora é a entidade responsável com os missionários. O projeto missionário deve nascer na igreja, e a igreja é quem deve ser a mãe do projeto. Então, biblicamente, esse é o modelo, era assim em Atos. Nós achamos que esse é o modelo que deve permanecer. Agora, infelizmente, a realidade é que
as igrejas, em geral, elas não assumem esse papel. A agência missionária, ela estaria na categoria dos seminários, institutos bíblicos ou algumas outras instituições que surgiram. Eu diria surgiram porque a igreja não conseguiu cumprir bem o seu papel. Então elas surgem para auxiliar. O grande risco é que quando essas coisas surgem, elas tendem a suplantar a igreja local. E as igrejas, por sua vez, elas se acomodam nisso. Então, a resposta é da igreja. Infelizmente, a maioria das igrejas não reconhece o seu papel e termina terceirizando esse trabalho para a agência missionária. Mas a responsabilidade é da igreja. Certo. O senhor acha que essa terceirização das igrejas para as agências missionárias se dá ao quê? É devido ao quê? A elas não quererem se responsabilizar totalmente pelos seus missionários? Ela se dá porque, como o senhor falou, de fato, as agências missionárias têm mais recursos do que a própria igreja e elas acabam dando mais poder, vamos dizer assim, responsabilidades para a agência do que a arca com a própria responsabilidade dela. Por que o senhor acha que é essa terceirização? Eu acho que é a falta de uma mentalidade missionária bíblica, a falta de entendimento do papel da igreja. Essa é a principal razão. As igrejas não compreendem que a sua presença, participação é essencial no envio do seu missionário. Então eu acho que há uma fraqueza no entendimento missiológico, na mentalidade das igrejas, é pouca formação nessa área que termina a igreja se acomodando e meio que se tem alguém que faça, por que nós vamos fazer? Não estou dizendo que as agências missionárias elas seriam descartáveis se todas as igrejas tivessem essa consciência missionária. Não, porque, como eu disse, há certas coisas que eu acho que seja uma agência missionária ou outra entidade ia até ter que fazer para ajudar a igreja. Né? Ia ter que fazer. Mas o grande problema é quando a igreja entrega o seu papel completo e se afasta e chega a esquecer que ela é a responsável pelo envio, pelo sustento espiritual, se não financeiro, mas até isso tem uma certa supervisão, cuidado, mas a força espiritual, a ajuda nas lutas, a presença, a cooperação em todo o processo, a preparação para receber o missionário de volta quando ele chega. Isso esquece que a presença de um missionário é uma bênção muito grande para a própria igreja, mas não tem sido assim a tal ponto que os missionários, quando voltam, por exemplo, cada um precisa se virar. Se vai passar 6 meses, 7 meses no Brasil visitando as igrejas, cada um tem que cuidar por si mesmo, onde vai ficar, se vai conseguir uma casa, é sempre um dilema. Ao passo que a igreja podia, se ela tivesse bem envolvida, ela podia exercer esse ministério, né, facilmente. Perfeito. E como deve ser a parceria, pastor? Bom, se a igreja ela entende que a agência missionária é um braço para lhe auxiliar no envio do missionário, para a manutenção dele no campo, e o que o senhor acabou de falar também, para recebê-lo novamente na sua terra natal, como deve ser essa parceria entre a igreja e as agências missionárias? Há um limite, há algum pré-requisito que a igreja deve colocar para a agência missionária, ou a agência missionária ela deve pedir alguns... Como é que deve ser essa parceria? A parceria deve ser em termos de, primeiro, as duas entidades devem estar unidas doutrinariamente, né, confiando que o missionário está saindo de uma igreja que abraça as doutrinas, que fazem parte da confissão de fé da agência. A comunicação na elaboração do projeto, esse missionário vai fazer o quê? Aonde? Então, a igreja é pequena, não tem como ter a visão mais ampla que a agência missionária tem, é por causa do número de pessoas que se juntam ali, mas a igreja pode participar na elaboração do projeto. A igreja
pode participar na avaliação periódica do que está acontecendo, como está acontecendo. A igreja pode assumir algumas responsabilidades específicas relacionadas à oração, relacionadas a contatos, a comunicação, né? E a agência missionária, por sua vez, pode ficar mais na parte administrativa, burocrática, a parte de documentação, a parte de parcerias internacionais, que a igreja às vezes não vai ter como fazer. Então, mas o relacionamento tinha que ser muito perto, a igreja, através de seus representantes, e a agência que enviou. O senhor acha que esse relacionamento perto, né, olhando o senhor com a experiência que tem, olhando para as igrejas que são parceiras tanto da MMM como de outras missões que o senhor conhece, o senhor acha que o relacionamento é o ideal ou ele deveria melhorar? Não, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. As igrejas, a grande maioria, elas simplesmente se afastam, elas recomendam o missionário, fazem a sua parte com ofertas, às vezes algumas nem isso, como deveriam, mas elas se afastam. Em geral, elas entregam o missionário aos cuidados da agência. E o senhor acha que visto que as igrejas elas não têm esse desejo de estar mais próximo, de querer saber o que está acontecendo, será que a missão, na sua representação executiva ou nos seus diretores, não deveria ir atrás das igrejas, fazer algum tipo de, aqui eu digo, algum tipo de conscientização, algum tipo de conferência, algum tipo de, para que o trabalho fosse mais em conjunto? Sim, certamente. Acho que isso é uma das coisas que a agência missionária pode fazer. Nós não temos feito ainda em um nível satisfatório, vamos dizer, mesmo porque nosso pessoal é pequeno, nós não temos um grande contingente de pessoas dedicadas à missão, né? E, então, sempre todos os nossos diretores são pessoas com grandes ocupações nos seus próprios ministérios, então sobra pouco tempo para iniciativas paralelas. Mas certamente a missão deveria fazer isso, de algum modo. Tem que pensar em formas criativas para fazer isso, mas não tem, do que eu conheço, não tem sido feito de modo geral nas missões que estão perto. Eu pergunto isso, pastor, porque na minha pouca experiência eu vejo que as igrejas que estão em parceria com agências missionárias e enviam os seus pastores, elas de alguma maneira não, como eu disse no início, na primeira pergunta, elas desconhecem o que uma agência missionária faz, como é que ela está em parceria com o missionário que está no campo. Então isso de alguma maneira distancia, né? Parece que a igreja está muito distante daquela agência missionária que de alguma maneira estão em parceria com o seu missionário que está lá longe. Então eu acho, e aqui é uma opinião particular, que tanto as igrejas deveriam buscar um relacionamento mais perto das agências missionárias, né? Quererem saber o que está acontecendo, como é que eles estão cuidando do missionário que está lá no campo. E em contrapartida também a agência, ela também buscar a igreja e dizer, ó, o teu missionário está assim, assim, assado, ele está passando, e ter essa interação. E aí entra uma outra pergunta, pastor, não sei se o senhor quer comentar isso que eu acabei de dizer. Não, tranquilo, concordo, eu acho que tem que ter as duas vias aí. E pensando nessa questão de relacionamento ainda, como dissemos no início, há várias agências missionárias, e às vezes as mesmas agências missionárias estão no mesmo campo, né? Tem missionários. E o senhor, na sua experiência, como é que
que deve ser, e aqui mais uma vez trazendo a questão para o relacionamento entre as missões, entre as agências missionárias. Eu acredito que deve ser a mesma coisa com as igrejas, num sentido de serem amigos, de terem ali um relacionamento amistoso, mas o senhor acha que existe alguma rivalidade entre as agências missionárias que estão no mesmo campo? Alguma rixa, algum sentimento assim aquela coisa não é rivalidade, mas de competição? Sim, existe. Felizmente existe, tanto no Brasil, no envio, quando pensamos no envio e no apoio para missionários, como também no campo lá, né? Temos visto isso, infelizmente. Claro que você, por questões, especialmente questões doutrinárias e práticas, você não vai poder fazer parceria com todo mundo. Mas a verdade é que, na maioria dos locais onde, por exemplo, nós temos missionários hoje, nós não somos pioneiros. Mas há uma tendência de alguns que estão chegando com um novo projeto de querer inventar roda, de achar que, pronto, nós chegamos, nós somos os primeiros, levantamos a bandeira. Nós chegamos em Cabo Verde há quase 20 anos, mas não chegamos primeiro, já tinha gente pregando, já tinha missionário. Mas mais ou menos na mesma época, quando nós chegou uma outra missão americana, uma missão nova que tinha sido fundada por um homem que até tinha sido filho de missionários aqui no Brasil, e ele chegou em Cabo Verde e também em Moçambique, tinha passado nas nações de fala portuguesa, mas a mentalidade dele era de pioneirismo, como se ele está chegando aqui, ele é o primeiro, ninguém estava fazendo as coisas certas, Lá em Cabo Verde mesmo, ele investiu muito dinheiro, construiu prédio e tal. Até onde eu sei, muito do que foi feito terminou sendo sem eficácia, e o prédio está lá parado. Que antes de ter uma igreja já queria ter um seminário, era coisa assim, em poucos meses já tem aqui um pastor que vai cuidar desse rebanho. Então era uma coisa que desconsiderava, inclusive, quem já estava, podia chegar, conversar, perguntar, conhecer um pouco o país, conhecer um pouco a cultura. Mas existe, infelizmente, esse espírito de competitividade, de visão individualizada, mapeamento de campo, alguns achando que se nossa missão está em um local, outro não devia estar. Claro que a gente vai respeitar os limites e ninguém quer dúvida, já temos tão pouco, queremos usar o pouco que nós temos de maneira mais produtiva. Não adianta repetir, mas você perde esforço, dinheiro e tempo se você chega para inventar roda, ao invés de aproveitar da sabedoria de alguém que já está lá há décadas, anos. Tentar de conversar, existe alguém aqui com quem nós podemos fazer parceria? Existe, então vamos lá. Então nossa visão é sempre essa, temos feito isso, graças a Deus isso tem sido bem frutífero, porque agiliza o desenvolvimento missionário. Sim. Pastor, o senhor acha que as agências missionárias, junto com as igrejas parceiras, deveriam se importar mais com os missionários que estão em campos mais isolados, no sentido de o senhor viu a necessidade, e se colocou à disposição a fazer isso, a fazer as visitas, a ir até os missionários, e colocando a missão e a igreja em conjunto para fazer isso. O senhor acha que ainda precisamos desse tipo de trabalho para alcançar de maneira mais eficaz aqueles irmãos que estão em campos mais isolados, mais distantes? Sim, precisa, porque há determinados campos que são muito exigentes, que você não pode ter uma regra geral, por exemplo. No nosso caso, imagine alguém que está servindo em Portugal e alguém que está servindo no Senegal ou em Madagascar. São realidades absolutamente diferentes.
alguém que está em Portugal, de modo geral, ele pode planejar a cada 3 anos, 4 anos ir ao Brasil e tal, mas alguém que está num país como Madagascar ou Timor-Leste, quando nós tínhamos missionários lá, em outros locais bem difíceis em todos os sentidos, você não pode, por exemplo, esticar demais. Aí você talvez tenha que pensar em reduzir o tempo para que esse missionário venha até para um repouso, um descanso. Então precisa sim estar perto, porque as necessidades são diferentes. E é importante que missionários saibam que alguém está olhando individualmente para cada necessidade em cada campo. Teve em algum momento, pastor, que a missão, e aqui eu quero estender talvez um pouco, abranger para outras missões, como deveria ser a atitude deles, mas em relação aos missionários que não têm muito êxito onde eles estão, se o trabalho não está andando muito bem, e não por culpa aqui do próprio missionário, mas porque o campo é difícil, porque o campo tem as suas dificuldades. O senhor acha que a missão ela deveria intervir no sentido de retirar o missionário de lá, ou isso deve ser uma decisão da igreja e do missionário? Principalmente da igreja e do missionário. A missão deve entrar no papel de conselheiro, num caso assim, mediadora, mas em primeiro lugar deve ser da igreja e do missionário. Eu diria que isso deve partir especialmente do missionário, a visão dele. Há pessoas que vão ficar 10 anos, 15 anos e aparentemente não acontece nada, né? Temos exemplos aqui na região norte, por exemplo, da evangelização entre tribos indígenas, décadas atrás, década de 40, que missionários chegavam mesmo ali em Roraima, onde eu moro, os pioneiros ficavam 10 anos até ter o primeiro fruto. Aparentemente eram 10 anos assim perdidos, mas depois, quando veio os frutos, às vezes eram comunidades inteiras que se rendiam a Cristo. E o missionário vai ser a pessoa melhor para ter esse feeling, para ter essa visão de por que está assim. Agora, claro, missionários são pecadores como qualquer outro, podem confundir-se na sua avaliação, e aí é sempre importante que a igreja e a missão estejam juntos, fazendo essas avaliações, e se for o caso, chegando ao ponto de dizer, olha, está na hora de remover você para outro campo, ou mudar de estratégia, ou ter alguns parâmetros de avaliação. Perfeito. O senhor acha que a missão, e aqui é uma pergunta sobre a direção da missão em si, a missão ela tem algum poder sobre o missionário? Eu faço essa pergunta porque há algum tempo atrás eu vi uma história, agora eu não lembro qual era a missão, de que a igreja ela estava planejando uma viagem missionária para determinado canto onde estava esse missionário, e a missão ela não permitiu que a igreja fizesse essa viagem missionária até esse campo, até esse missionário. E a igreja, por fim, não fez essa viagem, porque a missão parece que não permitiu. O senhor acha que a missão ela tem algum poder desse tipo para decidir ou para limitar, vamos dizer assim, o auxílio ou esse exemplo mesmo, a viagem da própria igreja do missionário até ele? Eu não diria poder, mas eu diria que a missão ela vai ter condições de fazer avaliações melhores do que a igreja local em si. Há muitas vezes projetos missionários de curto prazo, viagens assim, são muito de momentos, de emotividade, de um evento que aconteceu, e muitas vezes de aventura. Muita gente entra em projetos assim para ir para os campos, não é tanto uma viagem missionária em si, mas é uma viagem de aventura, de conhecer outro local e tal. E esse é um debate que se tem muito entre os missiólogos. Seria melhor, ao invés de fazer viagens desse tipo, pegar o recurso, que vai ser investido muito recurso, e investir no próprio missionário e tal,
Eu não acho que tem que ser nenhum nem outro, mas eu acredito que é preciso a missão, a igreja escutar a missão, especialmente quando vai fazer um projeto dessa natureza, porque às vezes o próprio missionário ele fica com dificuldades de dizer para o seu pastor e a sua igreja que aquele momento não é um bom momento, que a logística vai ser muito complicada, porque às vezes nós estamos pensando em, tá indo 15 pessoas para visitar o missionário, mas não esquecemos que tem que ter alguém na ponta de lá. O que eu vou fazer com essas 15 pessoas durante uma semana? Onde é que vão dormir? Onde é que vão comer? Quem vai cozinhar? E tal. E tem lugares que isso é muito difícil mesmo. Temos um grupo agora preparando-se para ir na Guiana Inglesa, por exemplo. A Guiana Inglesa é um país muito pobre, muitas necessidades, que até para você achar uma pousada, mesmo que você tenha dinheiro para pagar hoje no atual contexto, por causa da descoberta de petróleo e muita gente chegando e tal, mesmo que o grupo vá com recursos até para ir para um hotel, às vezes não acha, tá entendendo? Porque o país não oferece essa estrutura. E aí? Então vai ser o missionário e a esposa que vão ter que arcar com a logística de alimentação, de hospedagem. Então, às vezes fica difícil para o próprio missionário falar isso. Então a missão ajuda para ser um intermediário. E aí eu acho que vale a pena, não que a missão tenha poder de barrar, mas vale a pena escutar, a igreja escutar com atenção o conselho que a missão dá nesses casos. Poder para dizer, não, vocês não vão, você evidentemente não tem. Mas a missão, como as igrejas sendo dois corpos independentes, elas, na sua independência, têm, vamos dizer aqui, o direito de se posicionar a favor ou contra determinado projeto. Não que isso signifique proibição, porque não tem como fazer, mas de dizer, olha, nossa posição é que tal projeto não aconteça, nosso conselho é que tal projeto não aconteça, enfim. Em algum momento houve algum tipo de racha, pastor, onde a igreja ela resolveu desfazer a parceria e assim o missionário precisou se desafiliar da missão? Não, nossa pequena história, nós somos uma missão jovem, 15 anos, 16 anos de existência, não tivemos nenhum caso assim, onde a igreja tenha pedido para o missionário sair da missão, cortar os vínculos com. Em que momento essa parceria ela deve encerrar? Se tiver, é claro que estamos falando aqui, por exemplo, de duas instituições com a mesma prática doutrinária e tal. O que pode determinar esse desmembramento, se assim eu posso dizer, da missão, a igreja e o seu missionário? Eu digo, olhando aqui da perspectiva da missão, imagine que uma igreja mudasse drasticamente sua confissão de fé ao ponto de não combinar com a da missão. Eu acho que a missão iria aconselhar fortemente esse missionário a procurar uma outra igreja enviadora. Ou se eles, não vou perder os vínculos com a minha igreja, aí talvez a missão é que, também sendo independente, então nós não podemos mais credenciá-lo. Essa talvez seja uma coisa mais drástica. E a outra seria, talvez, por filosofia de trabalho, se a igreja, por exemplo, decidir estabelecer um certo tipo de filosofia, de metodologia, em que a missão olhe e diga, olha, isso não combina com o que a gente tem visto, planejado e orado e pensado nesse campo, com o tempo que temos de caminhada e de conhecimento. Nós achamos que ir nessa direção seria, de certo modo, perder tempo, recursos e tudo. Então, a missão não concorda. Então, talvez uma situação assim fosse o caso de haver um rompimento mesmo. Pastor, deixa eu lhe dar uma situação. Se, por exemplo, acontecesse de um pastor, ele querer ser missionário, e ele quer ir para determinado campo,
nesse exemplo diferente o campo, mas ele quer ir para um campo, ele já tem pesquisado, ele já tem se aproximado culturalmente da onde ele quer ir e tal, e a igreja ela não quer enviá-lo, a igreja ela não quer liberar ele para ir para este campo. O senhor acha que a agência missionária ela deveria, mesmo assim, afiliar esse pastor que quer ir para o campo, mesmo que a igreja não o autorize, ou a agência missionária ela poderia aconselhar esse missionário a buscar uma outra igreja que pense da mesma forma que ele? Não, com certeza. Pelo menos no caso da Maranata, jamais iria receber nos seus quadros um missionário que a igreja não esteja recomendando. Agora, como você disse, não quer dizer que se esse missionário se liga a outra. Primeiro, precisa resolver com a igreja local a posição entre os dois. E, posteriormente, se ele se torna membro de outra igreja local que abrace o projeto e que o recomende, envie, nenhum problema quanto à missão. Mas isso iria demandar um certo tempo, porque a missão nunca vai passar por cima da autoridade da igreja. A igreja local é a autoridade final sobre o missionário. Mesmo quando a missão não concorde, a missão deve aconselhar o missionário, escute a sua igreja. Depois a gente vê o que se faz, mas se a igreja está dizendo isso, faça isso. Perfeito. Mas, pastor, o que deve motivar o início de uma missão? E aqui eu quero entrar na pergunta também de que o que lhe motivou a fundar a missão? Quais as necessidades que o senhor viu e quais as necessidades que alguém que queira fundar uma missão deve perceber para começar esse tipo de trabalho? Eu acho que a coisa principal é quando você notar que não existe meio de desenvolver um determinado projeto pelo que já existe. E você se vê forçado na condição de dizer, olha, aqui temos um projeto que precisa andar, temos pessoas que querem ir, temos um campo preparado para receber, mas do que nós temos conhecimento de estruturas, instituições, nenhuma estaria apta para ajudar esse missionário e essa igreja a avançar. Se você já tem quem faça, então é melhor se juntar aos que já estão, né? No nosso caso, em 2006, quando começaram esses movimentos, nós tínhamos primeiro uma forte motivação de uma missão americana, a BWE, que estava vendo no Brasil um grande potencial missionário, estava no Brasil, essa missão no Brasil há mais de 50 anos, e não estava vendo nas igrejas ligadas a ela, que foram frutos do seu trabalho, não estava vendo nenhuma entidade missionária ou agência missionária que pudesse fazer aqui entre essas igrejas o papel que eles fazem nos Estados Unidos. Então, havia algumas iniciativas isoladas em diferentes estados, mas nada que, por exemplo, no caso do nosso missionário querendo ir para a África, nada que a gente pudesse dizer, vá lá e se una a essa entidade que já existe, por uma série de razões. Então, acho que você deve considerar a possibilidade de iniciar uma coisa nova quando você não consegue, no que já existe, tudo o que precisa para fazer avançar um determinado projeto para a glória de Deus. Foi isso que nos motivou. Nós tínhamos visitado o país, entendemos que era uma porta extremamente aberta, tínhamos uma família pronta para ir, tínhamos uma igreja que não tinha condição de fazer sozinha, então a pergunta, e agora? Não, e agora nós vamos ter que fazer alguma coisa para isso. E a coisa mais óbvia naquele momento foi, então vamos iniciar um projeto assim, para suprir a necessidade, não para duplicar esforço, mas para suprir a necessidade. E no nosso caso, inicialmente, era especialmente a necessidade transcultural, enviar para fora do Brasil. Nós tínhamos muita gente, temos fazendo dentro do Brasil, mas fora do Brasil, nas igrejas do nosso ciclo. Estamos falando
o evangélico nacional, a Convenção Batista já está há décadas, estamos falando desse grupo, igrejas batistas regulares, igrejas bíblicas, cristãs evangélicas ali perto do nosso círculo. Desse grupo não havia ninguém empreendendo para ir além das fronteiras, muita coisa dentro. Então, por isso é que nós pensamos, então, alguma coisa nova precisa ser. Certo. A Missão Maranata, ela é a primeira missão desses grupos de igrejas que o senhor mencionou, das regulares, fundamentalistas, bíblicas, cristãs evangélicas? Não é a primeira missão, mas é talvez a primeira que iniciou com esse foco transcultural. Ok. Com outros objetivos já tem muitas bem antigas até. Mas, como eu disse, sempre mais localizada ou mais visando um determinado estado, uma determinada região. Mas a ideia de partir para países diferentes, né, abraçar um desafio maior de cruzar fronteiras linguísticas, culturais e tal, isso não tínhamos, realmente não tínhamos. Então, perfeito. O pastor hoje, com certeza, deve se sentir feliz a propósito, essa igreja lá em Cabo Verde, que estamos mencionando aqui, ela foi agora, ela ordenou o seu pastor nativo, né? o Jorge, né? Eu acompanhei um pouco essa trajetória. Ele se converteu lá em Cabo Verde, né, pelo missionário Isaías, que foi para lá. Ele veio estudar no Brasil, foi enviado novamente para lá. Como é que o senhor vê, como o fundador da missão, como é que o senhor vê essa trajetória, né, de todo o investimento, de todo o esforço que vocês tiveram para levantar a missão, para ter todo o trabalho? Como é que o senhor vê toda essa trajetória? Eu vejo com extrema satisfação. Eu vejo assim a mão de Deus sobre isso. E para mim é quase que você diz assim, está feito, fechou o ciclo, né? Começou, evangelizou, discipulou, treinou, e agora essa pessoa dessa cultura, ele está pastoreando. E aí o ciclo missionário foi fechado, né? Claro que ainda não está no ponto, vamos dizer ali, de que a nação não precisamos mais pensar em novos missionários, mas pelo menos em um aspecto fechou, porque ali temos uma igreja independente, organizada, um pastor ordenado, que ele próprio pode fazer a mesma coisa a partir do seu povo. Então, aquela igreja, a igreja da Bíblia ali, ela é uma igreja missionária, nasceu com essa visão, tem fruto de missões, e a expectativa é que a mesma coisa continue. Então, para mim, assim, é uma coisa marcante, é uma gratificação muito grande. Eu louvo muito o Senhor pelo que aconteceu em Cabo Verde. Eu espero que o mesmo se dê nos demais campos. Amém. Hoje quantos missionários, pastor, a Missão Maranata tem ao redor do mundo? Temos pouco menos de 50, mas lembrando que a gente conta o marido e a mulher, né? Não, são 50 famílias, ou famílias ou solteiras, especialmente solteiras. Então, cerca de 50 estão espalhados em 13 países, 4 continentes. Por muitos anos nós só faltávamos alguém na Austrália, mas recente, nosso missionário na Ásia, Sudeste Asiático, era o Ronaldo, teve que voltar, então não tínhamos ninguém na Ásia. Mas ontem, voltamos a pisar na Ásia com a chegada do Rafael. Rafael chegou no Japão ontem com a família. Então podemos dizer que de novo estamos em 4 continentes, graças a Deus. E 13 nações diferentes. Eu até ia mencionar o Rafael aqui, eu tenho um episódio com ele, falamos sobre as perspectivas que ele tinha do trabalho lá no Japão. Ele mencionou que estavam no processo, né, no último processo, só esperando o consulado permitir com um documento. E quando as passagens já estavam compradas, acho que um mês atrás, foram cometidos com Covid, não deu certo. Mas, graças a Deus, eles conseguiram para essa semana, e eles chegaram lá, estão no Japão. Louvamos a Deus por causa
da graça que o Senhor Isso. fez a eles. Isso também nos alegra, né, pastor? Porque Claro. todos os esforços, e eu lembro do Rafael, quando eu entrei no seminário, ele já estava divulgando o seu trabalho, o seu desejo de ir para o Japão, e a gente vê aí, eu não sei quanto tempo, talvez 10 anos, 7 anos, levantando sustento, divulgando o trabalho, e Deus, nesse momento, e esses acontecimentos, esses eventos, pastor, eles motivam ainda mais a missão a continuar trabalhando, a investir, ou vendo a dificuldade do missionário em levantar o sustento, a missão, ela sente um pouco, eu vou usar essa palavra, mas não é esse termo que eu quero usar, mas o senhor vai entender, um pouco desanimada por causa de toda a dificuldade? Não. Nós temos aprendido que, dependendo da condição econômica do país, isso pode levar mais ou menos tempo para um missionário, e dependendo do campo também para onde ele vai. Rafael está indo para um dos países mais caros para se viver, né? Japão, tudo é muito caro. Então, essa média de 7 anos, de fato é muito tempo, mas mostra perseverança, mostra que a pessoa tem realmente um foco, ele não desistiu ao longo desses anos, e também nos ensina muito quanto aos próximos, e às vezes somos muito imediatistas, e isso é uma lição boa de perseverança e continuação. Também uma coisa para lembrar é o seguinte: o Rafael, especialmente quase todos os missionários da Missão Maranata, eles são, o sustento deles, a base do sustento vem do Nordeste, principalmente do Ceará, e de igrejas pequenas. Não temos grandes igrejas ricas, não, com grande orçamento. Então, isso, sem dúvida, termina exigindo um pouco de tempo, mas também é uma coisa gloriosa, porque você vê que essa obra missionária está sendo feita não é com os ricos, é com os fiéis, né? Então é aquele grupo de irmãos, igrejas pequenas, espalhadas ali no interior do Nordeste. Tem em outros locais, mas a base toda é ali. Então a gente fica feliz e sabe que por isso termina demandando um pouco mais de tempo. Sim. Pastor, sobre esse assunto, antes de eu perguntar um pouco sobre o seu livro, quais os seus conselhos, as suas últimas considerações sobre a importância das agências missionárias para as nossas igrejas hoje? Meu conselho é o de Paulo, né? Sejamos firmes e abundantes, sabendo que na obra do Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Eu acho que o meu conselho, se eu pudesse falar com cada representante das agências missionárias, eu diria que nossa grande falta é parceria. Grande falta é parceria. Você perguntou sobre o problema no campo lá, mas nós já estamos separados aqui, infelizmente. Eu tenho tentado há alguns anos, fazer conferências com líderes dessas missões, procurando tempo para discussão, seminários e tal, mas o interesse tem sido muito pouco, infelizmente. Então, meu conselho seria: a gente precisaria, como brasileiros, como líderes da obra missionária no Brasil, sentar juntos, pensar juntos, ver onde é que nós podemos nos unir, tanto aqui como fora. Né? E não precisamos ficar com reserva de mercado, que é a missão tal, tal. De jeito nenhum. Há lugares, há diretores de missão, infelizmente, que têm essa mentalidade: isso aqui é da missão tal, então eu não quero conversa, porque isso é de outra missão. A igreja que a pessoa vai fundar é de outra missão. Não podemos ter isso. Então eu acho que seria muito, muito bom se a gente pudesse ver um movimento de parceria entre as missões nacionais nessas igrejas que eu mencionei. Quanto às igrejas locais, meu conselho é que orem, que confiem, que participem do projeto missionário e se envolvam com aquilo que as agências estão fazendo. Né? Não terceirizem nem olhem com suspeitas. Procurem fazer, fechar esse ciclo de comunhão e amizade. Perfeito.
O que o senhor disse agora me lembrou de uma frase de um pastor, logo quando eu comecei o seminário, né, tinha a visão um pouco mais fechada, e ele disse que, concernente a denominações, a igrejas, né, ele disse que o reino, ele sempre vai ser maior do que a minha igreja. Então a gente pode pensar nessa questão de agências, né? O reino, ele é maior, sempre maior do que as agências missionárias. E tendo essa mentalidade, eu acho que isso que o senhor falou de parceria, todas com o mesmo objetivo, talvez começaria a andar, a engrenar. Todas tendo esse mesmo objetivo. O reino é maior do que a minha agência, do que a agência do outro. Então vamos caminhar juntos para o avanço do reino. Eu acho que seria uma boa essa mentalidade, né? Pastor, sobre o seu livro, como é que o senhor, da onde o senhor tirou a inspiração, ou o que o senhor viu que estava faltando e por que o senhor escreveu o seu livro? Tá. A inspiração, o livro tem umas partes bem distintas. Eu diria que a primeira parte, que é onde eu trato sobre a doutrina do pecado, e alguns capítulos sobre pecados específicos, o que ele significa, quais as consequências, como vencer, e uma análise bíblica de determinados pecados. A inspiração veio de um livro do Jerry Bridges, que em inglês o título é Pecados Intocáveis. Eu acho que em português foi Pecados Respeitáveis. Acho que em português foi traduzido como Pecados Intocáveis. Eu acho que foi assim que traduziram. Então, aquele livro eu li quando estava fazendo o mestrado em aconselhamento. Me chamou muita atenção, porque ele selecionou alguns problemas espirituais que a gente convive com eles e não se incomoda, porque não são pecados públicos, escandalosos, mas que são pecados da mesma forma. Então, comecei a pensar, não exatamente na lista dele, mas em algumas coisas que normalmente nós não pensamos, como desordem, desespero, problemas de indisciplina com alimentação, descontrole emocional, perfeccionismo. Então fui pensando em determinadas coisas que estão na literatura, estavam descobertas e que eu poderia abordar ali naquela primeira parte. Então, a primeira parte veio daí. A segunda parte veio da necessidade de dar um curso sobre mudança bíblica no programa de pós-graduação de aconselhamento lá no CIBIM. Então eu comecei a pensar o que significa mudança à luz da Escritura, né? Não um condicionamento, não um ajuste comportamental para que a pessoa se encaixe na sociedade, para que a pessoa seja vista de outra forma. Não, uma mudança que vem de dentro para fora, transformação de coração. Tentativa de construir uma teologia bíblica da mudança. Aliás, daqui a poucos dias vou lançar esse curso na internet, Teologia da Mudança, baseado nisso. Então, a necessidade de preparar aquele material me levou a refletir sobre mudança bíblica, conceito bíblico de mudança, e sobre a doutrina do arrependimento. Então, daí veio, vamos dizer, a inspiração para produzir a obra em 2017. Eu lembro que logo quando foi lançado, eu estava até na Maranata naquela época, nós utilizamos o seu livro na EBD. E foi algo impactante para a grande maioria da igreja, que eu me lembro até hoje do testemunho de uma das senhoras da nossa igreja, que ela falava que ela pegou bem a questão da desordem, né? E ela conseguiu aplicar de uma certa forma e ela contou que quando olhava para certa parte da casa dela, sempre desarrumado e tal, e ela sempre pensava, não, depois eu arrumo, depois e tal, ia procrastinando. E quando ela leu o seu livro, principalmente a parte da desordem, ela se sentiu tão incomodada, tão confrontada, que naquele mesmo momento ela foi ajeitar o quarto que estava em desordem. E ela contou ali, e eu posso dizer, porque eu estava lá, eu testemunhei em prantos, chorando, que aquela parte havia tocado nela, e ela pediu perdão e foi arrumar o quarto naquele mesmo instante. Então,
a proposta do livro é fazer isso, e nós vimos ali, testemunhamos que de fato ele teve tivemos uma boa resposta da igreja quando estávamos estudando isso. E eu acho que a proposta é essa, não é, pastor? É tentar confrontar as pessoas com aqueles pecados, por exemplo, de procrastinação, pecados de você ver as coisas desarrumadas. E agora estou vendo aqui o meu escritório, de fato eu lembro que eu preciso arrumar isso aqui. Então, é interessante nós termos esse tipo de literatura que confronta certos pecados que nós achamos que está tudo legal, está tudo bem. Né? Como, por exemplo, preguiça, fazer outra coisa qualquer que seja menos, como o senhor falou, escandaloso. Né? E é muito importante isso. Para finalizar, pastor, eu não sei se o senhor já divulgou o seu curso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da proposta que o senhor tem aí com o seu curso de teologia. É o seguinte, eu fui desafiado pelo meu filho recente. Ele me disse, olha, pai, tem tanta gente botando tanta coisa na internet aí, tanto lixo, e por que você não prepara um curso, uma edição, uma coisa mais profissional? E a gente coloca aí numa plataforma para as pessoas se inscreverem, comprarem, usar o livro e ao mesmo tempo ter as aulas. E aí fui pensando nisso e o projeto nasceu. Né? Estamos agora em outubro deve ser lançado. O que é que eu vou apresentar? Eu vou apresentar essa segunda parte do meu livro, a Teologia Bíblica da Mudança. Então o livro vai servir como um material de base para parte do curso, mas também vou utilizar outras obras, especialmente um livro do Paul Tripp e Timothy Lane, que o título é Como as Pessoas Mudam, que vai também bem nesse assunto. Então, basicamente, essas duas obras vão ser a base do curso, mas a proposta é entender à luz da Escritura o que é a mudança, quais os processos espirituais necessários para que alguém mude de fato, a disposição mental e espiritual para uma transformação de vida, não um ajuste externo, mas uma transformação de coração, e compreender esse processo para a sua vida e para ajudar outros. Perfeito. E todo mundo pode fazer, pastor? Todo mundo pode fazer. Nós vamos, claro que a ideia é inicialmente lançar com um número limitado de vagas, até porque vai ter um acompanhamento pessoal, vamos ter uns lives onde vamos tirar dúvida, então se abrir muito, pode ser que eu não dê conta, né? Certo. A gente vai ter um material de apoio, então vamos iniciar, vai estar aberto para qualquer pessoa, mas vamos ter um número limitado, pelo menos nessa primeira edição. Muito bem. Pastor Genoan, quero lhe agradecer pelo tempo que dispôs a nós, foi um privilégio escutá-lo mais uma vez, tá? E de aprender um pouco mais sobre a questão das agências missionárias, de como ela funciona, de como deve ser a parceria com as igrejas e com os seus missionários. E o meu desejo é que Deus continue lhe usando no avanço do reino, agora acompanhando os missionários no campo, e o meu desejo é que Deus lhe use grandemente para confortar, para animar, para encorajar esses missionários que o Senhor está cuidando. E o meu desejo é que as outras missões, que as outras agências missionárias tenham esse mesmo objetivo, né, de ter os seus representantes e ajudar os seus missionários, mas também, como nós falamos, de que eles se juntem um pouco mais, haja mais parceria com as igrejas e entre si. Eu acho que o reino tem muito a ganhar com esse tipo de parceria, com esse tipo de relacionamento. Então, o meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor grandemente, e com certeza esse papo vai abençoar muito, me abençoou aqui nesse tempo e vai abençoar aquele que vai nos assistir. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, sua família, e até a próxima vez. Obrigado, meu irmão. Agradeço o convite e conto com as orações suas e dos que nos escutarem, nos pegarem aí de alguma forma, orando por mim, minha vida espiritual, minha saúde, meu coração e pelo ministério que o Senhor tem me dado e a minha família. Amém. Amém. Forte abraço, pastor. Grande abraço, irmão. Deus te abençoe.